Hoje nós estamos reunidos aqui nessa manhã, não por acaso, mas porque o Espírito Santo nos trouxe até este momento. Porque há algo no céu sendo liberado sobre a sua vida, direção, força e milagres que só podem ser ativados quando o coração se abre em oração. Mas será que você ainda sabe para onde está indo? Ou será que você está apenas sobrevivendo, sem rumo, sem força e sentindo que Deus se calou justo quando você mais precisava? Deixa-me te perguntar algo que talvez você não tenha coragem de dizer em voz alta. E se Deus estiver em silêncio? Não porque Ele te esqueceu, mas porque Ele está prestes a fazer algo tão grande que você ainda não está pronto para entender? Você já pensou nisso? Faz-me ouvir a tua bondade pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Salmo 143:8. Hoje você vai entender por que o céu se calou, por que a porta se fechou e por que a sua força parece ter desaparecido. Deus está prestes a te revelar uma direção que vai transformar a tua história, e nesse processo Ele vai te levantar com uma força que não é humana e entregar um milagre que ninguém acreditaria. Sim, essa palavra é para você. Antes de começarmos, se inscreva agora no canal e ative as notificações. Aqui nós oramos com você, lutamos com você e te lembramos que Deus ainda escreve histórias de recomeço. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Tem pessoas aqui que estão jejuando e intercedendo por cada nome. Você não está sozinho. Nós estamos orando por você. Antes de começarmos, vamos orar juntos. Senhor, hoje eu não oro apenas por respostas. Eu oro por direção, por força, por milagres que vão além da lógica. Pai, essa pessoa que ora comigo está cansada. Ela não tem mais forças para lutar sozinha. Ela precisa ouvir tua voz, sentir tua mão, ver tua luz em meio a essa escuridão. Espírito Santo, entra agora nessa casa, nesse quarto, nesse silêncio. Quebra toda a confusão da mente. Tira o peso do coração. Restaura o que o medo destruiu. Pai, se ela está parada no meio de uma encruzilhada sem saber para onde ir, dá um sinal claro. Se ela está sem forças, derrama uma unção nova que levanta até quem já caiu tantas vezes. E se ela está no limite, no fundo do poço, faz florescer o milagre que estava enterrado pela dor. Senhor, cura vícios escondidos. Liberta da pornografia, do álcool, das palavras de autodestruição. Abra portas de emprego para aquele pai e aquela mãe que oram pelo pão de cada dia. Protege esta família do caos espiritual, da frieza, do afastamento. Faz do impossível o teu campo de ação. Toca essa alma agora com teu fogo, com teu amor, com teu cuidado. Ela não precisa entender tudo, Senhor. Ela só precisa sentir que não está sozinha. Derrama agora teu poder. E que essa oração seja só o começo de uma jornada com destino certo. A presença viva do teu milagre. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, vamos juntos mergulhar nessa direção, força e milagres. E descobrir por que Deus escolheu justamente você para viver essa transformação. Quando tudo parece um silêncio de Deus, você vai entender por que Deus permitiu que você se perdesse, para te mostrar o caminho mais poderoso da sua vida. E você se pegou mais uma vez olhando para o teto, com o coração apertado e a alma sem direção. Já orou, já chorou, já tentou. Mas parece que o céu está em silêncio. Parece que Deus não está ouvindo. E aí vem aquele pensamento cruel. Será que Ele me abandonou? Será que eu fiz algo tão errado que o Senhor desistiu de mim? Você não é fraco. Você só está cansado. E esse cansaço não é só físico. É um peso na alma. É uma guerra dentro do peito que ninguém vê. Os dias passam, mas a resposta não chega. As portas continuam fechadas. O telefone não toca. O milagre que você tanto pede parece cada vez mais distante. Você vê os outros vencendo, testemunhando, sorrindo, mas no seu quarto, só você sabe o barulho do seu silêncio. Mas escuta, nem todo silêncio é ausência. Às vezes, o silêncio de Deus é um grito de preparo, porque quando Deus fica em silêncio, Ele não está de costas.
Ele está trabalhando em áreas que você ainda nem percebeu. O Pai não é indiferente ao teu clamor. Ele só está calando o mundo ao redor para que você ouça o que só o Espírito pode sussurrar dentro de você. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Você se sente perdido? É exatamente aí que ele começa a revelar a direção. Você sente que falhou demais? Então escute isso com o coração aberto. Deus nunca esperou sua perfeição. Ele só esperava a sua rendição. Senhor, mostra-me o caminho, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Salmo 25:4-5. Uma oração antiga diz: ilumina, ó Senhor, os caminhos escuros que meus pés insistem em trilhar. Quando eu não entender teus silêncios, fortalece-me com tua presença oculta. Você pode não ver agora, mas ele está aí, no quarto escuro, no corredor do hospital, no vale do desemprego, no meio da tentação, no grito de quem está tentando largar o vício que destrói a alma, no homem que luta contra a pornografia em segredo, na mulher que se sente suja por dentro, no jovem que se sente só. Ele está lá, silencioso, mas presente. É melhor estar no vale com Deus em silêncio do que no alto de uma montanha, longe da sua vontade. E quando você pensa que nada mais vai acontecer, ele age, mas não do seu jeito. Não no seu tempo, porque o que ele está formando não é só um caminho, é um novo você. Você orava por direção? Deus te levou ao limite para você deixar de se guiar pelo que sente e passar a se guiar pelo que crê. Você queria um sinal? O silêncio foi o sinal, porque quando o céu se cala, o coração aprende a ouvir com fé. Senhor, guia os passos daquele que lê esta oração. Se ele estiver perdido, dá-lhe luz. Se estiver cansado, renova-lhe as forças. Se estiver preso ao vício, arranca pela raiz. Se estiver doente, sopra tua cura. Se a família estiver em crise, cerca com tua paz. E se estiver desempregado, abre agora uma porta que ninguém mais conseguiria abrir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Não é o fim, é o recomeço. Você estava se perdendo para se reencontrar nos braços dele. A força que nasce quando você chega ao fundo do poço, o que você chama de fim, Deus está chamando de início. O chão que você tocou é o mesmo de onde Deus vai te levantar com mais unção, mais força e mais propósito. Chega um momento em que o coração desiste de gritar. A alma já chorou tanto que as lágrimas secaram por dentro. Você tenta ser forte, mas ninguém te ensinou o que fazer quando a força acaba. Ninguém fala sobre o momento em que o joelho cede, quando a fé parece falhar e tudo em volta desmorona. É nesse instante onde todos desistem de você e até você pensa em desistir de si mesmo, que Deus faz algo sobrenatural. Ele cava um lugar no fundo do poço para plantar uma semente. Você pensa que está afundando, mas na verdade está sendo semeado. Porque há uma força que não vem dos músculos nem da mente. É a força que nasce do quebrantamento, da entrega, do eu não consigo mais, Senhor. Faz tu por mim. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Salmo 28:7. É quando você está de joelhos, quebrado, sentindo-se inútil, que o céu se inclina para te tocar. Porque Deus não se impressiona com sua força, ele se aproxima da sua fraqueza. A mulher que ora há anos por um filho, o pai que carrega o peso de uma casa sem pão, o jovem que sorri por fora, mas luta para não desistir da vida. Todos têm algo em comum. O fundo do poço se tornou o altar onde a força de Deus desceu. A fraqueza é o tecido com que Deus costura a capa da sua graça. E aí, no dia em que você menos esperava, algo acontece. Talvez não algo grande, mas algo diferente. Você acorda e percebe que respirou com menos dor. Ou sorriu sem perceber. Ou sentiu um sopro suave dentro do peito. É Deus dizendo: você não morreu, você nasceu de novo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão,
caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Essa não é apenas uma promessa. É a experiência de quem toca o fundo e encontra Deus ali. Talvez você esteja nesse exato ponto agora. Desfeito, humilhado, envergonhado, sentindo que falhou com todos, inclusive consigo mesmo. Mas escute com fé. Deus está prestes a levantar você com uma força que não é humana, uma força espiritual, uma força que cura, transforma, restaura e empurra para o propósito. Senhor, hoje eu oro por aqueles que não aguentam mais, que estão com as mãos soltas, os joelhos trêmulos e o coração ferido. Derrama tua força sobre o fraco. Cura a mente do desesperado. Liberta agora quem vive oprimido pelo vício do cigarro, da bebida, da pornografia. Levanta essa alma da cova e mostra que ainda há vida no vale seco, ainda há fogo na brasa quase apagada, ainda há futuro, mesmo depois da queda. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Você achou que era o fim, mas foi o solo onde Deus decidiu fazer nascer uma nova versão de você. Não mais fraco, não mais vítima, mas cheio de um fogo que só quem passou pelo vale conhece. A direção que veio do lugar mais improvável, Deus não precisa da lógica para te guiar. Ele usa o improvável para mostrar que a direção certa nem sempre é a mais óbvia, mas é sempre a mais segura. Você já tentou fazer as coisas do seu jeito? Já correu atrás do que parecia certo, só para acabar mais ferido ainda? Aquela decisão que parecia promissora virou frustração. Aquela pessoa que parecia ser de Deus revelou-se uma cilada. Aquele caminho que você pensou que era a resposta era só atalho disfarçado de bênção. Depois de tanto errar, o coração vai se fechando. A fé se torna cautelosa. A alma cria resistência até para orar, porque vem aquele medo escondido. E se eu orar de novo e me frustrar de novo? Mas escute isso com atenção. Deus não está interessado em te ver perdido. Ele está te redirecionando, mesmo quando você não percebe. E Ele faz isso como só Ele sabe fazer, de maneira surpreendente. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Provérbios 20:24. Ela estava sentada no ônibus, exausta, voltando de mais um não numa entrevista de emprego. Ele estava lavando louça, ouvindo uma pregação por acaso, tentando distrair a mente. E então, a direção veio, não como voz audível, mas como uma certeza no peito, como uma convicção no meio da dor. É por aqui, é agora, confia. Deus escreve certo por linhas que você nunca teria coragem de desenhar. Sabe o que é isso? É o céu se inclinando. É o Espírito Santo soprando respostas onde você só via confusão. Porque quando Deus quer falar, Ele usa o que estiver à disposição. Uma música, uma pessoa improvável, uma palavra no devocional, uma frase de um desconhecido. E às vezes até mesmo um não é uma direção gritando: não entre aí. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. E se a resposta que você está esperando não vier do lugar onde você espera? E se a porta que Deus vai abrir estiver escondida atrás daquilo que você hoje despreza? O lugar da tua maior dor pode ser exatamente o lugar onde Ele vai fazer brotar o próximo passo da tua vitória. Senhor, hoje eu oro por direção, por essa pessoa que está diante de uma escolha difícil ou que está tentando recomeçar sem saber por onde. Guia cada pensamento, fecha as portas erradas e escancara as portas que vêm do alto. Usa até o improvável para falar. E se for preciso, cala o mundo inteiro só para ela ouvir tua voz. Que ela sinta paz ao tomar a decisão certa. Que ela confie mais na tua voz do que nas suas emoções. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares secos. Isaías 58:11. Você não está perdido. Você só está sendo reposicionado. A estrada que você não queria pode ser exatamente o caminho que Deus escolheu para a tua maior colheita.
O milagre que ninguém acreditaria. Aquilo que você achava impossível já estava escrito por Deus desde o teu choro mais silencioso. O que ninguém esperava, Deus já havia planejado em detalhes. Depois de tantas noites em claro, depois de tanta espera, você começou a achar que talvez o milagre não fosse mais para você, que talvez fosse tarde, que Deus havia reservado as respostas para outros, não para você. E sem perceber, seu coração foi se acostumando com a ausência. Foi aceitando a dor como parte da rotina. A alma que antes era cheia de esperança, agora só queria sobreviver. Mas o céu nunca se esqueceu de você. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Jeremias 1:5. Um dia comum. Uma manhã qualquer. Nada especial no relógio. Mas no mundo espiritual, uma virada havia sido decretada. Aquela ligação que não vinha, veio. A resposta que já tinha sido negada foi aprovada. O corpo que estava doente respondeu ao tratamento como nenhum médico esperava. A oração que parecia ignorada desceu como chuva sobre terra seca. Mas e aqui está a virada que ninguém vê chegando. O milagre não veio como você imaginava. Ele veio diferente, menor aos olhos humanos, simples, mas carregado de glória. Você queria uma porta gigante. Deus abriu uma janela, mas por ela entrou a luz que te salvou. Você pedia a cura completa. Deus começou com a restauração da tua fé. Você queria o fim da dor. Deus começou te ensinando a vencer mesmo sentindo dor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Muitos buscam o milagre exterior, mas o maior milagre é o coração que volta a amar a Deus. Martinho Lutero. Quando você testemunhar, vão se espantar, vão dizer, você, justo você? E você vai sorrir por dentro, porque saberá que não foi por merecimento nem por mérito. Foi graça, graça que te alcançou, te levantou, te lavou, te curou. Graça que ninguém viu chegando. Graça que estava escondida atrás de todo o sofrimento. Senhor, hoje eu oro por milagres improváveis. Milagres que desafiem a lógica. Milagres que humilhem o inferno. Que essa mulher que ora por um filho veja o ventre se mover. Que esse pai sem emprego veja uma porta se abrir ainda essa semana. Que o diagnóstico mude. Que o vício seja quebrado. Que o coração ferido volte a pulsar com esperança. Que o milagre não venha como eles querem, mas como o Senhor sabe que é melhor, e que ao verem, todos saibam, foi a mão de Deus e mais ninguém. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Salmo 118:17. Você não vai só sobreviver, você vai testemunhar o milagre que ninguém acreditaria, mas o céu sempre soube que era seu. Agora eu entendi. Tudo era sobre ele, não sobre mim. Você vai perceber que o maior milagre não foi o que Deus te deu, mas o que Ele construiu dentro de você. E que tudo o que doeu, na verdade, te revelou quem Deus é. Quando tudo começou, você só queria uma resposta. Só queria que a dor passasse, que o problema se resolvesse, que o céu dissesse um sim imediato. Você queria uma direção clara, uma força visível, um milagre palpável. Mas agora, depois de tanto caminhar com o coração quebrado e a alma em oração, você olha para trás e entende. Não era sobre você. Nunca foi. Sempre foi sobre Ele. O silêncio de Deus que antes doía tanto, agora faz sentido. A força que nasceu no fundo do poço, agora é tua fundação. A direção inesperada virou teu propósito. E o milagre foi só a cereja. Porque o maior presente que Deus te deu foi a fé que resistiu mesmo quando tudo em você dizia para parar. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Você foi esmagado, mas não destruído, ferido, mas não esquecido, testado, mas agora aprovado. A oração que antes era cheia de pedidos, hoje vem com lágrimas de gratidão. Não porque tudo está perfeito, mas porque agora você sabe quem é o Deus que está contigo em todas as estações. E é nesse momento de rendição, onde não há mais exigência, apenas adoração,
que a presença dele invade a alma como nunca antes. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Senhor, que eu não te busque mais pelo que podes fazer, mas por quem tu és. Que eu não te adore só quando recebo, mas até quando espero. Obrigado por me quebrar, pois nos cacos da minha alma o Senhor construiu um altar. Pai, nesta oração final eu te peço, guarda essa família que ora comigo. Cobre com teu sangue cada pessoa desta casa. Cura a mente, cura o corpo, cura as feridas invisíveis. Liberta dos vícios que escravizam. Dá coragem para largar o que está matando aos poucos. Abre portas de emprego, restaura relacionamentos e fortalece a fé. Mas acima de tudo, Senhor, ensina cada um a te amar mais do que qualquer bênção. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Salmo 143, 10. Você queria um final feliz. Deus te deu um recomeço eterno. E agora você entende. Não era sobre a bênção, era sobre o autor dela. Não era sobre o fim do deserto. Era sobre descobrir que Ele estava contigo em cada passo. E isso muda tudo. Você percebeu? A dor que você viveu não foi em vão. O silêncio de Deus era proteção. A queda foi o chão onde Ele construiu a tua força. A espera era o tempo em que Ele preparava um milagre que só viria quando a sua fé estivesse pronta. Nada do que você viveu escapou dos olhos de Deus. Ele viu cada lágrima que ninguém enxergou. Ele ouviu cada oração feita em voz baixa, dentro do travesseiro. Ele esteve presente, até quando você pensou que estava sozinho. Agora, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você vai continuar tentando vencer tudo com as próprias forças? Ou vai deixar Deus guiar os teus passos, renovar tua alma e realizar os milagres que você não consegue mais sonhar? Esse é o momento de voltar, de se render, de permitir que a graça de Deus te abrace de verdade. Se essa palavra mexeu com você, é porque o Espírito Santo queria que você ouvisse isso hoje. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Não estamos aqui por acaso. Estamos em um propósito espiritual. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber orações que vão te fortalecer nos momentos em que o mundo tenta te enfraquecer. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que você sabe que está sem forças, sem direção, sem esperança. E se isso fez sentido para você, escreva amém aqui nos comentários. Isso nos ajuda a saber que você orou com a gente. Antes de nós finalizar, vamos orar juntos. Pai Santo e amado, muito obrigado por essa vida que orou comigo até aqui. Ela não chegou nesse vídeo por acaso. Foi o teu Espírito que a trouxe, porque hoje era dia de transformação. Senhor, eu oro por direção, que essa pessoa não ande mais confusa, perdida ou dominada pelo medo. Que ela ouça a tua voz mesmo no silêncio. Eu oro por força, que o Senhor levante o caído, fortaleça o fraco, anime o desanimado e cure o coração ferido. E eu clamo por milagres, que as portas que estavam fechadas se abram, que os diagnósticos mudem, que o impossível aconteça diante dos olhos de quem não acreditava mais. Cobre essa casa com o teu sangue, que todo espírito de opressão, vício, confusão, angústia, ansiedade e depressão caia por terra agora, em nome de Jesus. Liberta esse coração que luta em silêncio. Restaura essa família que está se desfazendo por dentro. Traz vida onde a esperança morreu. Traz renovo onde só existe cansaço. Traz paz onde o medo fez morada. E acima de tudo, Senhor, que essa alma que ora comigo hoje nunca mais se sinta sozinha. Que ela sinta a tua presença todos os dias, em cada passo. Que o milagre que o Senhor prometeu se cumpra com glória e testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por orar comigo. Que a paz de Deus continue te fortalecendo e guiando os teus passos. Volte sempre que precisar. E até breve.